Noite. Boa noite, meus estoicos seguidores. Bem-vindos aqui ao nosso episódio número 79 do Livremente, este nosso programa semanal que tem como intuito levar ciência, metáforas e exemplos a todos os nossos seguidores. E o meu nome é Evandro Sá Monteiro, eu sou psicólogo clínico, psicoterapeuta, diretor da EM e professor universitário. Portanto, trabalho há 22 anos e com a pandemia decidi, com a minha equipa, e fazer este projeto de levar saúde mental, consciência, por forma a que cada um de nós possa conhecer melhor as suas características, possa estar mais bem informado, porque nós todos, quanto mais nos conhecemos, mais inteiros ficamos, e cada pessoa, quanto mais inteira for, mais consegue funcionar no seu mundo para se adaptar melhor. Portanto, boa noite Mónica, boa noite Filipe, boa noite Elizabeth, boa noite Mariana, boa noite Sofia. E portanto, é com muito gosto que hoje chegamos aqui ao nosso episódio 79. São já 79 episódios que nós estamos a fazer este projeto, desde janeiro de 2021 até agora, e portanto é com um prazer enorme que tenho feito isto, e ora individualmente, ora com convidados, que espero que tenha conseguido até agora contribuído um pouco para que cada um possa usar a seu favor várias das coisas que nós vamos falando ao longo do tempo, de várias áreas. E neste sentido, hoje eu pensei em trazer para o tema desta semana falarmos de 8 competências que são importantes nós termos, ou desenvolvermos, melhor dizendo, para nós funcionarmos melhor e termos saúde mental, para conseguirmos nos adaptar melhor e conseguirmos flexibilizar melhor a forma como nós funcionamos na relação uns com os outros. Quero dizer também ainda que este programa tem o apoio da M Saúde e do Jornal da Diáspora Portuguesa Online, o mais antigo jornal online da diáspora, o jornal Bom Dia, a quem agradeço desde a primeira hora este apoio incondicional destas duas entidades. Portanto, se tiverem dúvidas ou questões, terei todo o gosto em poder clarificar a propósito do que nós vamos falar hoje. E para falar hoje, como vocês sabem, eu gosto de ter sempre aqui os meus botões, aqueles botões que eu comprei, que é precisamente para nós tornarmos estas lives interativas, interessantes. E está todo a pensar, o que é que ele foi buscar? O que ele foi buscar foi os botões habituais, que é o nosso botão de sorry, que é quando nós realmente temos assim alguma lógica que provavelmente não é mais correta, para concordarmos quando as coisas estão bem e para podermos também negar quando as coisas estão mal. Portanto, eu vou usar isto porque percebi que vocês gostaram nas últimas edições que eu usei estes nossos botões, não é? Uma espécie de Dr. Phil com o Jimmy Fallon, e portanto nunca deixa de ser interessante podermos falar sobre isto. Está aqui a Mariana a dizer que estou a necessitar bastante deste tema. Ok, ótimo, vamos ver se conseguimos dar aqui um contributo para isto. Portanto, quando nós pensamos nesta lógica de que competências é que nós precisamos para funcionarmos uns com os outros, ou para, antes de funcionarmos uns com os outros, para termos a nossa própria saúde mental, nós temos que pensar que há um conjunto de competências que podem ser mais necessárias temporariamente na nossa vida, e há outras que são mais permanentes. E o que importa é que nós consigamos ter características que nos possam ajudar de uma forma mais regular ao longo da vida, com a devida flexibilidade, para nos adaptarmos às circunstâncias da vida. E, nesse sentido, quando nós olhamos para várias características que nós podemos ter ao longo da vida, e pegando na experiência um pouco acumulada que vou tendo com os meus clientes, quer particulares, quer empresariais, o que dá para perceber um pouco das necessidades de cada um é que há características que bem geridas são virtudes e mal geridas são defeitos. E há características que acabam por trazer um benefício para o nosso funcionamento ao longo da vida.
E por isso, a primeira delas que eu gostava de partilhar convosco é uma muito importante que muita gente tem dificuldades, que é o falar em público. Portanto, falar em público, esta nossa primeira característica, a primeira competência que nós devemos preocupar em ter, porque o conseguirmos falar em público é uma competência que se desenvolve. E qualquer que seja a profissão, qualquer que seja a área de trabalho, nós, quando conseguimos falar em público, nós desenvolvemos competências de comunicação que nos põem a comunicar e a partilhar melhor as nossas necessidades, assim como a ouvir as necessidades dos outros. Porque a comunicação tem duas partes. Tem um emissor e um receptor, e por isso o que o outro nos diz, eu tenho que ser capaz de ouvir de uma forma atenta, compreensiva, para que, se eu consigo entender o que ele diz, eu provavelmente vou conseguir interagir melhor com o outro. E por isso, se nós conseguimos melhorar a comunicação, nós vamos nos entender melhor. E qualquer relação, quer privada, quer pública, qualquer relacionamento, qualquer colaboração nas empresas, qualquer colaboração de grupo, nas escolas, no meio académico, tudo isto vai ser melhorado quando a comunicação é boa, quando essa comunicação permite nós nos entendermos mutuamente e quando nós conseguimos responder às necessidades uns dos outros através dessa forma de comunicar mais eficaz. E por isso, conseguirmos comunicar e falar em público é uma competência que se desenvolve. E depois aí, portanto, provavelmente todos concordam, mas provavelmente muitos vão dizer que falta desenvolver essa característica, não é? Portanto, desculpe, eu não vou conseguir falar em público. E portanto, se nós dizemos que nós não conseguimos falar em público, então isto treina-se, porque as nossas capacidades têm que ser vistas como um ginásio. E um ginásio, para desenvolver músculo, nós precisamos realmente repetir os treinos, percebendo que, e é uma lógica que eu costumo dizer com muita frequência, que é, quanto mais eu falho, menos eu falho. E por isso, o medo da falha, o medo do erro, o medo de nós não fazermos bem feito e de realmente fazermos errado, eu nunca vou deixar de errar tanto se eu não repetir os comportamentos que me fazem errar. E por isso, vamos imaginar que eu, para conseguir fazer uma boa apresentação em público, eu preciso de 50 episódios de apresentação em público. As minhas primeiras 10 experiências vão ser umas experiências infelizes, miseráveis. E o facto de eu aceitar que as minhas experiências, as minhas primeiras experiências de falar em público vão ser sofridas e vão ser talvez até incompetentes e infelizes, o facto de eu aceitar passar por essa experiência, porque estou ancorado na lógica de querer desenvolver essa competência, isto vai-me levar a desenvolver essa capacidade. E por isso, as 10 primeiras, no meio dessas 50 que eu vou fazer, eu sei que as 10 primeiras vão ser um miserável em sofrimento, provavelmente, mas eu tenho que aceitar isso como parte da equação para desenvolver a capacidade. Depois dessas 10 primeiras, as segundas 10 provavelmente vão ser ainda muito difíceis, mas provavelmente não vão ser tão más como as 10 primeiras. As 10 seguintes, portanto, quando já estou do 20 ao 30 a fazer apresentações em público, então vou conseguir tolerar muito mais as minhas falhas, porque já estou a conseguir aprender onde é que eu me sinto mais vulnerável e onde é que eu acho que estou a ter mais competência para apresentar os trabalhos ou a comunicação que eu quero fazer. E depois, a partir da 40ª em diante, provavelmente aí eu já vou conseguir estar muito mais à vontade. E por isso, é por tentativa e erro, é pela aceitação da falha que nós vamos conseguir desenvolver essa competência de falar em público. Mas a competência de falar em público é bom para qualquer profissão, porque todos nós, na relação uns com os outros, usamos a linguagem. E nós, para conseguirmos partilhar o que nós queremos, temos que saber comunicar uns com os outros. E se nós não sabemos comunicar uns com os outros, vamos fragilizar a mensagem, e se a mensagem é mais frágil, nós não conseguimos, obviamente,
partilhar com o outro o que nós precisamos e o outro não vai conseguir ler o que é que pode responder ou ajudar. Porque nós, de uma forma muito genuína, tendemos a querer ajudar quem gostamos. E se nós tendemos a querer ajudar quem gostamos, mas se quem gostamos não partilha a mensagem, nós não vamos conseguir descobrir isso de uma forma fácil. Porque nós não somos bruxos para adivinhar o que é que se passa na cabeça de cada um. E por isso, nós conseguimos falar em público é uma competência muito importante, porque vai trazer benefícios ao longo dos anos, em várias profissões, em vários relacionamentos, com desconhecidos, com conhecidos, com familiares, com colegas de trabalho. Por isso só traz vantagens esta capacidade de nós falarmos em público. Um segundo ponto é a nossa capacidade de gerir o tempo. Gestão do tempo é uma segunda competência que deve ser permanente na nossa vida. Portanto, falar em público é uma ótima competência permanente para termos saúde mental ao longo da vida. O conseguirmos ter uma boa gestão do tempo ao longo da vida é uma competência ótima de se desenvolver. E isto, obviamente, tem a ver com os nossos traços de personalidade também, porque são hábitos que nós adquirimos ao longo da vida e ao longo da vida nós vemos, ora, tendo formas de nos organizarmos mais impulsivas ou desorganizadas, ou vamos sendo mais perfeccionistas, mais quase que obsessivo ou compulsivo na nossa organização. E quando eu tenho excesso de método ou quando sou demasiado perfeccionista, nós tendemos a muitas vezes adiar aquilo que já está bem porque achamos que ainda não está perfeito. E então essa característica mal gerida torna-se um defeito. Mas essa característica de uma boa organização torna-se uma virtude. Porque quem consegue gerir o seu tempo de forma metódica e organizada vai aumentar a probabilidade de conseguir fazer o que disse que ia fazer. E, portanto, como é que nós conseguimos melhorar a nossa organização do tempo? Primeiro é pela observação, porque nós temos que ser capazes de observar os nossos ritmos e perceber quais são os nossos comportamentos de uma forma consciente, porque se não aumento a consciência dos meus comportamentos, eu não percebo onde é que estou a falhar. É como melhorar as questões dos ritmos da hora de sono, de deitar, as horas de acordar, a forma como nós funcionamos melhor quando estamos a estudar ou a ler um livro, qual é a altura que nós aprendemos melhor informação e onde é que nós perdemos a informação, a forma como nós conseguimos, por exemplo, criar mais respostas de atividade física, onde é que conseguimos manter um hábito saudável ao longo da vida ou não. E isto tem tudo a ver com esta questão da gestão do tempo, porque a gestão do tempo tem a ver com a disciplina, por um lado, e com o valor que nós acabamos por dar a nós próprios em relação aos compromissos que nós assumimos. Por isso, se eu digo, por exemplo, bom, eu estou muito sedentário, quero começar a fazer atividade física, então eu vou começar a treinar 4 vezes por semana. Então a questão é, eu alguma vez na vida, até hoje, eu consegui treinar 4 vezes por semana? Então eu quando olho para trás, provavelmente, se eu não tiver tido experiências de conseguir fazer isso de forma consistente, então provavelmente 4 vezes por semana vai-me manter a frustração. E reparem que nenhum de nós consegue manter disciplina se nós estamos constantemente a ficar frustrados. Se vocês instalam um jogo no telemóvel e se nesse jogo do telemóvel vocês estão sempre a falhar, estão sempre a não conseguir superar o nível, a frustração de não avançar leva-vos a desinstalar o jogo ou leva-vos a desinstalar a app. E, portanto, quanto mais nós conseguimos aumentar as experiências de superação, mais nós conseguimos alavancar o comportamento nessas emoções de superação. Ok? Portanto, eu preciso ser capaz de criar um objetivo que eu sinta que sou capaz de dar a mim próprio para que o comportamento aconteça. Então eu digo, ok, eu durante este primeiro mês eu vou começar a gerir o meu tempo para que eu consiga ir 2 vezes por semana ao ginásio ou consiga 2 vezes por semana ir correr ao quarteirão.
E, portanto, eu ponho aquelas 2 idas por semana de atividade física e eu preciso ser específico, porque não basta dizer 2 vezes por semana. Eu preciso dizer, vou fazer segunda e quarta. Já está melhor, mas eu aumento ainda o risco de não conseguir, porque eu ainda não estou a ser específico. E, portanto, segunda, quando? Ora bem, tenho que olhar para a minha agenda. Segunda-feira, provavelmente, ao final do dia, à tarde. Ok, eu à tarde posso ir. Ok, mas à tarde quando? Antes do jantar? Depois de sair do trabalho? Então, se calhar, eu consigo ir na segunda-feira às 7 da tarde e das 7 às 7h30 eu vou fazer essa corrida. Ok, isso na segunda-feira. E na quarta-feira, quando é que é? Na quarta-feira, provavelmente, eu consigo fazer a minha corrida à mesma hora. Então, eu consigo fazer 2 vezes por semana 30 minutos de atividade física. E se eu consigo, na primeira semana, correr 30 minutos 2 vezes, eu corri 1 hora. Na segunda semana, eu corro mais 2 vezes 30 minutos. Na terceira semana, eu corro mais 2 vezes 30 minutos. E na quarta semana, corro mais 2 vezes 30 minutos. Agora, a parte curiosa, e isto é que é o mesmo mais importante, é que eu, quando passo ao primeiro mês em que eu fiz a agenda que eu disse que eu ia fazer, eu tenho uma experiência de superação e de autoeficácia. Eu vou poder dizer, passado um mês, que eu consegui treinar o mês inteiro o que eu disse que eu ia treinar. E, portanto, quando eu olho para trás, eu, na prática, corri 4 horas. E reparem que o mês tem 24 horas por dia. Mas a mensagem que eu consegui passar a mim próprio, porque me organizei na gestão do tempo, é que aquelas 2 vezes 30 minutos por semana, durante o mês inteiro, passou-me a mensagem e eu interpretei e senti que eu superei os meus objetivos. O que eu queria era fazer 2 vezes por semana durante um mês. E como eu consegui fazer isso durante um mês, então o meu objetivo é repetir no mês seguinte, ou então, em alternativa, eu quero aumentar esse tempo. Portanto, eu acho que 2 vezes por semana já está fácil, então vou começar a fazer 3 vezes por semana. E mantenho os 30 minutos. Agora a questão é, será que 30 minutos também está a ser pouco? Então, se calhar, ao final do terceiro mês, eu passo para 45 minutos. E, portanto, eu vou quase que numa construção hierárquica ou num processo de criar etapas em que eu vou medindo o que eu consigo dar em função daquilo que eu consigo superar. Porque se eu supero por causa dos comportamentos, eu crio a motivação para manter esse comportamento. Então a minha gestão do tempo vai ser mais eficaz. Se eu me frustro constantemente porque eu nunca consigo fazer os meus objetivos, porque posso pôr objetivos a mais, então eu vou me frustrar. E a frustração, por não estarmos a fazer o comportamento, cria sempre consequências na forma como o comportamento deixa de ser realizado. Então, a gestão do tempo é uma âncora fundamental porque tem a ver com o valor que nós damos a essa disciplina e consistência pessoal. E nós já vamos falar um bocado daqui a pouco na consistência. Mas a propósito, por exemplo, dos objetivos que nós pomos na agenda. Eu vejo pessoas que, quando estamos a fazer, por exemplo, um treino de peak performance para conseguirem aumentar a sua produtividade nos postos de trabalho, uma das coisas que eu vejo com as pessoas que estão nessas atividades, o que eu noto é que têm uma dificuldade enorme em reduzir a quantidade de objetivos. Mas depois sentem-se sempre frustrados porque ficam sempre 4 ou 5 objetivos do dia para o dia seguinte. E nós temos que perceber desses objetivos que temos para o dia, quais os objetivos que estão ao nosso alcance, ou seja, aqueles que nós controlamos, ou quais os objetivos que nós não controlamos. Os objetivos que eu não controlo, eu tenho que aceitar que provavelmente não vão depender de mim conseguir essa realização. Então, se acontecer, eu já estou a superar porque eu já não esperava que eles acontecessem. Mas pegando nos objetivos que eu controlo, os objetivos que eu controlo, eu posso estar a perceber ao longo do padrão da agenda que há sempre objetivos que eu estou sempre a transpor para o dia seguinte. E se eu estou constantemente a organizar 10 objetivos por dia, mas eu só consigo sempre fazer 7, então eu tenho ali
o oitavo, o nono e o 10º objetivo, sempre, constantemente, todos os dias, a passar-me uma mensagem de que eu estou a fazer pouco em relação ao que eu devia fazer. Mas o que é possível eu fazer são os 7 e não os 10. Então eu vou ter que ter esta melhor gestão da agenda, por forma a que eu perceba que eu consiga produzir 7 objetivos diários e não os 10 objetivos diários. E quando nós olhamos para a agenda e percebemos que fizemos aquilo que nós nos propusemos fazer, há essa sensação de superação e de realização pessoal. E qualquer um de nós fica sempre muito mais motivado quando nós fazemos aquilo que dissemos que íamos fazer. Portanto, gestão da agenda é um aspecto fundamental para conseguirmos criar um bom hábito para a vida. Outro ponto. Nós podemos ser muito competentes, podemos ser muito disciplinados, bons gestores de agenda, podemos até ser muito saudáveis, mas nós somos seres sociais, nós não vivemos sozinhos uns com os outros. E ter vida social, termos relações uns com os outros, por forma que consigamos criar amizades, consigamos criar vínculos, consigamos confiar uns nos outros e consigamos comunicar uns com os outros. Para isso acontecer, nós temos que ter empatia. A empatia desenvolve-se muito mais facilmente quando nós estamos presencialmente uns com os outros do que quando nós estamos no digital ou online, porque falta o resto dos órgãos sensoriais funcionarem. Porque nós aqui temos o som e temos a imagem, e mesmo assim a imagem não é percebida de uma forma direta, portanto é através das transformações dos ecrãs, dos filtros, das luzes, e portanto por isso é que temos percepções diferentes quando vemos as pessoas ao vivo e quando as vemos nas televisões ou no online. E portanto, quando nós dizemos, mas eu converso com essa pessoa, nós não conversamos com essa pessoa quando, por regra, as pessoas estão a dizer que conversam aos textos escritos interativos. Portanto, as mensagens que enviam umas às outras. As conversas por escrito não é a mesma coisa do que nós falarmos uns com os outros. Porque falta toda uma série de informações que vêm com os órgãos sensoriais. A visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato, tudo isto são formas que nos ajudam a aperfeiçoar a nossa leitura da comunicação. E por isso a comunicação melhora quando eu coloco os órgãos sensoriais ao serviço da comunicação. Portanto, a empatia, que é nós conseguimos sentir o lugar do outro, é tanto mais fácil de desenvolver quanto mais presencialmente nós estivermos uns com os outros. Então é preciso haver realmente mais aproximação física e presencial, por forma a que nós consigamos desenvolver essa empatia. Porque eu noto que hoje as pessoas quase que têm medo de estar perto umas das outras, ou de muitas vezes de se aproximarem umas das outras, ou de conviverem, saírem de casa. E esse fator parece que não, mas é um fator que dificulta as nossas capacidades de comunicação e as nossas skills, as nossas competências de nos relacionarmos melhor uns com os outros. E era como eu dizia no princípio, os relacionamentos que nós temos para conseguirmos, por exemplo, falar em público e para conseguirmos nos relacionar e ler os sentimentos e o lugar do outro, tem muito a ver com a empatia. A empatia vem da palavra grega de estar em pathos, ou seja, estar em sintonia. O estar em sintonia é eu conseguir ler o lugar do outro. É, por exemplo, quando alguém está a dizer alguma coisa triste e nós quase que sentimos a dor do outro. É nós estarmos a ver um filme e sentirmos a cena do filme que nos comove, que mexe em nós. Ou seja, como algumas pessoas dizem, isto é quase que o lado feminino que todos nós temos, para contrastar com o equilíbrio também que é o lado masculino. E, portanto, quando nós conseguimos ter os dois lados em que vamos sendo mais sensíveis, vamos sendo mais bons gestores dos nossos espaços, vamos conseguindo sentir mais o lugar do outro, partilhando mais afeto, percebendo onde é que está a gratidão e onde é que está a obrigação. E, portanto, isto é um problema grande em termos de empatia. Portanto, eu posso, por exemplo, gostar de ajudar muitas pessoas
E o facto de eu ajudar muitas pessoas pode criar um hábito de receberem ajuda como se fosse um direito delas receber essa ajuda e uma obrigação minha dar essa ajuda. E quando nós ajudamos uns aos outros, por escolha, por opção, e criamos o hábito de podermos ajudar, não é um direito nosso receber ajuda de uma forma automática. E, portanto, se alguém escolhe ajudar-me, é um território de gratidão da minha parte e não um direito meu da minha parte. E, portanto, esta capacidade de eu separar gratidão de obrigação ou de direito são aspectos importantes que são tanto mais fáceis quanto mais eu consigo ter esta característica da empatia bem desenvolvida. E, portanto, a empatia ajuda-nos a socializar uns com os outros, ajuda-nos a funcionar melhor uns com os outros. Portanto, esse é um aspecto importante nos relacionamentos que nós temos como competência para termos saúde mental. Porque se eu não consigo ler o que o outro sente e ele não consegue ler o que eu sinto, nós começamos, por exemplo, a afastar-nos emocionalmente e eu não consigo sentir o outro e ele não consegue me sentir a mim. O que depois começamos, por exemplo, a desenvolver mais características para o lado psicopático, não é? Diz aqui a Mariana: hoje não consegui dar conta de um objetivo ou compromisso e ainda me estou a sentir frustrada ainda agora. Ok, a propósito do ponto anterior, não é? Pronto, mas de vez em quando, obviamente, não há problema nenhum frustrar, não é? Porque reparem que a saúde mental não é rigidez. A saúde mental é nós termos flexibilidade no nosso funcionamento. É eu saber que hoje estou triste porque me aconteceu algo que traz essa tristeza, mas eu acredito que amanhã vou estar melhor. Eu, se estou mais ansioso porque há algo que me aconteceu que eu não controlo e estou à espera de um resultado, eu provavelmente vou ficar mais ansioso. Então, eu acredito que, estando mais ocupado, estando com atividade física, estando com pessoas de quem gosto, provavelmente eu vou atenuar esses índices de ansiedade. E sei que vou ficar melhor nos dias seguintes, porque, como dizia o Epícteto, o filósofo da Grécia Antiga, o conselheiro do imperador romano Marco Aurelius, que ele dizia uma frase que é: está certo que o pior que pode acontecer é morrer, mas, ao que parece, ainda não chegou a hora. E como não chegou a hora, eu vou comer porque estou com fome. Portanto, esta lógica é uma lógica protetora do nosso funcionamento. Porque eu, se fico a pensar e a cismar e a querer controlar o que não está na minha zona de controlo, portanto, se eu crio expectativas ou quero controlar o que eu não controlo, o que eu não consigo ter poder de influência ou de ação, eu provavelmente vou ficar sempre mais ansioso, ressentido, magoado, triste, desesperado, enraivecido. Portanto, desenvolvo um conjunto de emoções precisamente porque estou a criar expectativas que eu não controlo. E, portanto, esta componente das relações humanas tem que ser ancoradas neste aspecto de nos pôr mais funcionais uns com os outros para sermos empáticos, porque com empatia temos menos medo. Ao termos menos medo, nós vamos comunicar melhor. Comunicando melhor, nós criamos mais confiança uns com os outros. E confiando mais confiança, ficamos mais cúmplices, ajudamos muito mais e temos menos medo de mostrar aquilo que são as diferenças entre nós. Ainda temos aqui mais um comentário. Onde é que está? Já passou? Não? Pensei que tinha visto. Ok, a gestão do tempo. E a minha querida psicologia minha querida psicóloga mais me tem orientado a fazer. Ótimo. E é bom. E, portanto, isto é um bom exemplo, Mariana, destes aspectos. Quando nós não sabemos gerir o nosso tempo, por que não procurar ajuda? Porque se temos ciência para servir a vida de cada um, isso é o mais importante. Reparem que quando nós dizemos para procurar um psicólogo, nós não estamos a falar de procurar pessoas que vão estar com opinião ou com a experiência apenas a falar para nós. É muito mais do que isso. É nós termos um conjunto de investigações, estudos, formação que vai servir muito as nossas características para ver, de acordo com essas orientações que a investigação demonstra,
com 20.000, 30.000 pessoas, em estudos transversais, longitudinais, em estudos que nos permitem predizer resultados através de estatística, de regressões lineares, portanto, de estatística paramétrica, não paramétrica, ou seja, há uma série de dados que nós conseguimos buscar e que somos treinados para isso, para servir as pessoas. Portanto, é nós avaliarmos a pessoa, conseguimos perceber qual é as necessidades e o diagnóstico e depois percebermos, tendo em conta de tudo aquilo que está disponível em termos científicos, o que é que serve melhor às nossas necessidades. E por isso treina-se essas competências, precisamente porque a pessoa sente que quer fazê-lo para desenvolver essas competências. Por isso, a empatia desenvolve-se quando nós estamos uns com os outros, quando nós estamos a ir a encontros, a termos almoços, a jantares, em lanches, em convívios, em participações de clubes, associações, porque é quanto mais nós conseguimos encaixar e socializarmos uns com os outros que também se desenvolve essa competência. E isto é uma dificuldade muito grande em muita gente. E por isso o evitamento da situação mantém a dificuldade dessa característica. Por isso, para desenvolver essa característica, como eu dizia no princípio, em relação ao falar em público, é pela exposição às situações em que nós vamos falhar garantidamente no princípio e, graças às falhas constantes no princípio, vamos falhar menos. E por isso, eu sempre apreciei e cada vez mais aprecio os meus erros, as minhas falhas e os momentos que me trouxeram, de facto, desafios de desenvolvimento, porque graças a eles nós vamos descobrindo formas mais competentes e maduras de lidarmos com as mesmas situações. Portanto, isso é um fator protetor para conseguirmos chegar mais longe e termos mais uma competência para a vida, não é? Porque o que nós estamos a falar aqui é a importância destas competências para a vida. Diz aqui a Mariana, a psicoterapia tem ajudado muito no meu autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Obrigado pelo testemunho, Mariana. E não sou eu o psicólogo da Mariana, portanto a Mariana deve estar a ser seguida por um colega ou por uma colega e é com muito gosto que vejo este testemunho e gosto de partilhar, porque ao fim e ao cabo a forma como nós podemos informar cada um daquilo que pode servir os seus interesses e que pode de facto ajudar com ciência, por forma que cada um possa descobrir melhor o que é que funciona consigo, é de facto uma ferramenta útil. O mundo cada vez mais tem necessidades de desenvolvimento, de consciência. Temos uma fase e um timing mundial em que se nota claramente que há uma necessidade de haver mais cuidados com a saúde mental. Tivemos ainda ontem o António Guterres, o secretário-geral das Nações Unidas, a partilhar a mensagem de que, de facto, é preciso dar mais atenção e conseguirmos agir muito mais perante as necessidades de saúde mental do mundo, porque só os problemas de ansiedade e de depressão, neste momento, a nível mundial, têm um custo de $1 trilhão. Estamos a falar de 1 trilhão, reparem, 1 trilhão. É mesmo muito dinheiro perdido por não se cuidar disto e, acima de tudo, o custo emocional e de saúde mental que isto se traduz. E, portanto, há muito a fazer e a mudança não começa nos outros. A mudança nunca começa nos outros. Eu estou à espera que seja o mundo a mudar para eu tornar o mundo mais justo, o mundo vai ser sempre injusto para todos. E por isso a mudança começa de facto pela nossa capacidade de ação, dentro do nosso micromundo, dos nossos microsistemas, porque é no meu micromundo que eu tenho mais poder de ação. E, portanto, eu conseguindo melhorar o meu micromundo, eu consigo depois ir expandindo por forma a chegarmos a mundos mais difíceis e complicados para chegarmos, se calhar, a territórios mais vastos e que nos dê acesso a mais capacidade de influência para provocar realmente a mudança no mundo. Diz aqui a Mónica, o meu psicoterapêutico, o meu psicólogo, imagina, o meu psicoterapeuta, já estando afastada das consultas, deu-me ferramentas e ainda hoje recorro a elas através do meu caderno de anotações. Ótimo, então um grande abraço para o seu psicoterapeuta e ficamos sempre contentes por essa autonomia e independência
que acima de tudo é isso que faz um processo de terapia. Portanto, este é um aspecto importante, mais que é uma competência que deve ficar para a vida, que devemos tentar desenvolver para a vida. Não deixar a empatia morrer, porque a empatia protege-nos o funcionamento. É quando começa é com a empatia que a civilização existe, é com a empatia que a civilização se mantém. É quando nós temos a capacidade de nos ouvir e sentir o lugar do outro que nós nos protegemos para funcionarmos em conjunto. Porque quem está em dificuldades, ao sermos empáticos, conseguimos ajudar com muito mais facilidade. E quando somos maduros e empáticos e vemos alguém acima do padrão, nós não vamos ter aquela inveja imatura e até aquela toxicidade de dizer mal só porque alguém está a fazer mais do que aquilo que eu faço. Obrigado, Mónica. Portanto, este é um outro ponto. Portanto, temos o falar em público, temos o gerir o nosso tempo, temos o desenvolver a empatia e agora vamos ter que é muito obrigado, que é a conversa positiva, ou seja, a autoconversa positiva. Nós temos uma capacidade dentro da nossa cabecinha de podermos ter um discurso positivo, de dizermos coisas boas a nós próprios, de procurarmos as nossas virtudes, de perceber e de termos uma linguagem como se fôssemos os nossos melhores amigos. Quem é que daqui se calhar passa mais tempo a autocriticar-se, ou a derrubar-se, ou a dizer mal de si, ou a julgar-se permanentemente porque ainda não está perfeita, porque ainda não é uma pessoa funcional ou adequada como gostaria de ser? Quando, se nós queremos de facto melhorar, a pergunta é essa: como é que eu quero melhorar se eu estou sempre a deitar-me abaixo? Como é que eu quero melhorar e ficar alguém mais seguro se eu estou constantemente a autocriticar-me ou a julgar-me? Se eu sou o advogado do diabo e não o advogado da defesa? E, portanto, eu tenho que ter esta noção de que qualquer um de nós somos a única constante do início ao fim da nossa vida. Não há mais ninguém constante desde que nascemos até ao último dia da nossa vida. E nesta trajetória vai haver gente que se vai aproximar, outros vão se afastar, uns desaparecem, outros mudam. E, portanto, se há pessoa que nós temos que capturar a vida inteira, somos nós mesmos. E, portanto, porque nós vamos ter sempre, nós somos a única constante. E por isso, quanto mais nós nos conhecermos, quanto mais nós percebemos como é que funcionamos, quanto mais percebemos os contextos que encaixamos, as pessoas que funcionam melhor connosco e as que funcionam menos bem ou pior. E quanto mais nós percebemos qual é o campeonato que nós queremos jogar, porque todos nós temos sonhos, temos vontades e diferenças e ambições diferentes. Se calhar uns querem campeonatos internacionais, outros querem campeonatos nacionais, outros querem campeonatos locais, outros regionais. Ou uns querem estar mais sociáveis e em interação com pessoas, e outros querem estar mais na retaguarda, atrás dos palcos, ou nos armazéns, ou em ambientes mais com menos pessoas, não é? Portanto, querem algo mais técnico do que algo mais de relacionamentos. E está tudo certo. Porque está tudo certo. É literalmente isto. Está tudo certo desde que eu descubro o meu lugar. E por isso, o mundo precisa de todas estas pessoas e precisa de todos nós para funcionarmos de forma complementar. Quando nós passamos a ter o princípio da igualdade cega, e aí deixa de ser ciência, passa a ser ideologias tóxicas que fazem mal à nossa saúde mental, é quando nós queremos uma lógica de que não pode haver diferenças entre nós, que muitas vezes é graças às diferenças que nós conseguimos proteger as características que nos complementam. Porque depois as características que complementam são as características que nós não sabemos, mas encontramos no outro. E reparem que as melhores relações, ou as relações que vão funcionando melhor em termos, por exemplo, de relacionamentos, é, por exemplo, uma pessoa mais introvertida gosta mais de uma pessoa extrovertida. Um mais comunicador e mais amável encontra alguém um bocadinho mais fechado e pouco comunicador.
Se calhar um é mais organizado na relação e o outro é mais desorganizado. Se calhar um é mais neurótico e sente mais a culpa e a responsabilidade e o outro, se calhar, é mais leve e tem ali uma forma mais leve ou mais um bocadinho até psicótica de funcionar. Se calhar um é mais aventureiro para ir atrás da descoberta e o outro, se calhar, é muito mais inibido perante o desconhecido. E quem é que está certo e errado? Se calhar é assim que nós funcionamos uns com os outros e, portanto, isso complementa-nos do que nós queremos anular, muitas vezes, estas características e acharmos que está certo ou errado uma coisa ou outra só porque são diferentes. E por isso, a riqueza da nossa natureza é esta diversidade que nos permite funcionar uns com os outros. E por isso, a igualdade cega, que leva muitas vezes à anulação das diferenças, torna-se tóxica e, obviamente, acaba por entrar dentro de terrenos de ideologias políticas e ideologias não sustentáveis em ciência, que depois acabamos por causar dano ao nosso equilíbrio, porque a nossa saúde mental piora, e acabamos por causar dano à estrutura social, porque depois vamos por contaminação com uma série de desinformação leiga e que muitas vezes a comunicação social ajuda a levar-nos a territórios de nos influenciarmos pelo lado que nos põe mais vulneráveis, em vez de ser pelo lado que nos põe mais resilientes. Por isso, quando nós pegamos nesta nossa trajetória de vida e nós não conhecemos as nossas características, ficamos sempre mais vulneráveis. E por isso, nesta lógica, eu tenho que conseguir desenvolver uma maneira de estar comigo e cada um consigo, em que são os vossos melhores amigos. Portanto, exemplo, imaginemos que eu gosto de cozinhar, e que por acaso gosto, não é? Mas não tenho o hábito muito de cozinhar. Mas quando me apetece cozinhar, posso cozinhar quando vêm amigos a casa. Mas a pergunta é, será que aquele prato especial que eu sei fazer, será que eu faço para mim sem ter os amigos? Ou quando é para os amigos, faço o bacalhau assado no forno e quando é para mim, faço a sanduíche com queijo, alface e tomate? E portanto, se para mim eu não valorizo da mesma forma que valorizo quem gosta, nós estamos a pôr num patamar que nós valemos menos. E esta forma de equilibrar a maneira de funcionarmos na relação com os outros tem a ver com essa linguagem própria, com essa conversa que nós fazemos com nós mesmos, essa escuta interior que todos nós conversamos com nós mesmos. Boa noite, Ellen Arati, a sua primeira vez aqui, bem-vinda. Um abraço para o Brasil. E, portanto, esta forma de termos uma linguagem própria positiva é uma forma muito mais justa de nós conseguirmos superar e equilibrar a nossa vida. Porque nós vamos ter sempre a vida inteira com melhorias constantes, com uma vontade sempre de superar o dia anterior, com uma vontade de melhorar características, competências, capacidades, relacionamentos, trabalho, salários, o que quiserem. Nós vamos ter isto de forma permanente. O que é certo é que se nós não vamos apreciando a vida no processo, a vida passa. E se a vida me passa e eu não soube apreciar esse caminho, porque acho que nunca estou lá, porque eu devia ser melhor, porque eu devia ser mais, porque eu não fui capaz, porque eu ainda devia ser mais capaz, então, poxa vida, né? Você está falhando nesse autocuidado, né? Você tem que cuidar de você de uma forma muito mais eficaz. Portanto, sorry, não faça isso, né? Cuida mais de você, ok? Yes. Portanto, esta conversa positiva é assim que se constrói o nosso equilíbrio pessoal e põe-nos mais robustos para lidar com a adversidade. Porque quando alguém me diz, ou quando eu tenho uma experiência que, por exemplo, me tira uma negativa, não é? Como acontece com os estudantes, eu tiro uma negativa e em vez de pensar, epá, ter a negativa à matemática, eu sou burro. Não, eu posso estar burro, mas eu não sou burro. E só o facto de eu saber gerir a comunicação, articular melhor as palavras com os verbos que me põem mais competente na semântica, a semântica é essa que depois até pode inclusivamente mexer com as crenças que estão na base da nossa educação, e se eu aumentar a consciência das minhas crenças, quase que posso ir à base dos axiomas que sustentam as crenças para provocar a mudança nessa maneira de pensar. E por isso, se eu consigo
se eu consigo articular melhor as palavras da minha narrativa de pensamento, porque nós construímos uma linguagem, nós conversamos connosco usando a linguagem, essa linguagem, se for uma linguagem mais bem articulada, e isto treina-se, porque é um ginásio mental, como disse no início, este ginásio mental de nós conseguirmos articular as palavras vai ter um valor semântico. O valor semântico é o peso quase que da qualidade das palavras, que vai influenciar as emoções. E a forma como estes pensamentos influenciam as nossas emoções vão criar um padrão em termos de humor, que é o nosso estado de humor, que nos vai pôr mais vulneráveis ou mais resilientes, por exemplo, para lidar com frustrações ou para conseguirmos certos comportamentos. Se quiserem partilhar a live, estejam à vontade. Estou a ver aqui algumas pessoas a partilhar essa dúvida. Marquem pessoas, se quiserem, à vontade para virem participar aqui na nossa live. E se terem perguntas, partilhem à vontade. E, portanto, quando eu consigo articular bem esta parte da narrativa do pensamento, que depois influencia o padrão emocional, reparem que os pensamentos e as emoções não dá para comprar nem vender. Este é o nosso mundo cá dentro. E por isso, se eu consigo gerir melhor o meu mundo emocional e a qualidade dos meus pensamentos, os meus comportamentos tendem a ser mais bem-sucedidos, porque a forma como nós vamos melhorar os nossos comportamentos tem a ver com a experiência de superação daquilo que nós queríamos, a superação dos nossos objetivos. É como o exemplo que eu falei no início. Se eu disse que ia treinar 2 vezes por semana e eu consigo treinar 2 vezes por semana, quando passa um mês, eu olho para trás e o meu estado de humor vai-me dizer que eu treinei o mês inteiro. Que coisa maravilhosa, né? Eu treinei o mês inteiro, então esse próximo mês eu vou treinar mais. E não vai ser só 2 vezes por semana, e vão ser 3 vezes por semana. E, portanto, nós passamos a superar os nossos objetivos, o que nos vai motivar para o comportamento. E por isso, reparem que eu estou apenas a tentar trazer à consciência a importância da forma como os pensamentos condicionam as emoções e como estes dois condicionam os comportamentos. Por isso, quanto mais nós somos amigos de nós próprios nessas conversas internas, porque ninguém vos ouve, vocês falarem bem de vocês, falarem mal de vocês, criticarem-se constantemente, serem os melhores da vossa rua, ninguém vos ouve. E, portanto, este é o nosso mundo interno. Então ele tem que ter, tudo bem, ali um juiz, porque isso ajuda-nos a ter humildade para desenvolver e melhorar o que é preciso melhorar, mas eu não quero ter permanentemente o advogado da acusação ou o advogado do diabo constantemente a deitar-me abaixo e a derrubar-me. Porque eu não vou conseguir motivar-me para melhorar comportamentos se estou sempre a levar na cabeça, se estou sempre a ser criticado. Portanto, este é outro ponto, ok? A capacidade de ter essa conversa positiva interna. Outro ponto é qualquer que seja a situação da nossa vida, as situações que aconteceram, a forma como vivemos, o nosso estilo de vida, a forma mais útil, mais competente para conseguirmos encontrar o nosso equilíbrio é, acima de tudo, com a nossa capacidade de sermos honestos com nós próprios. Portanto, sejam honestos e verdadeiros com vocês mesmos, porque quanto mais nós somos verdadeiros e honestos naquilo que sentimos, naquilo que somos, menos trabalho temos a ter que nos adaptar constantemente àquilo que nós não somos. E isto é importante porquê? Porque nós hoje começamos a ver muitas pessoas a anular as suas características por causa do que os outros pensam ou não terem a sua opinião por causa do julgamento que os outros vão ter. E reparem que se nós somos amigos, por exemplo, e temos uma relação de amizade e eu tenho medo de vos mostrar como eu sou ou como eu penso, então, e vocês fazem o mesmo, então nós, apesar de estarmos com frequência juntos como amigos, se vocês não conhecem quem eu sou, pela minha maneira de pensar, de dizer as coisas, e eu não vos conheço a vocês, então nós não nos conhecemos de facto. Então, se eu estou num grupo e vocês estão no mesmo grupo
e dizemos os dois a mesma coisa, não há nada que nos diferencie para podermos nos aproximar ou afastar ou termos bons debates ou conversas. E por isso, se eu começo a estar em grupos e a fragmentar a comunicação para que ninguém possa ter opinião própria, então o que acontece é que nós passamos a ter tribos ou comunidades ou grupos que não se entendem porque não conseguem amadurecer a capacidade de diálogo. Isto acontece, por exemplo, nas questões do futebol, que muitas vezes divide as pessoas, acontece nas questões religiosas, acontece na política, e a propósito do Brasil, vê-se muitas, e tenho visto muitas discussões e muitas famílias fragmentadas, quebradas, com relações cortadas, por causa das discussões políticas, em que uns são do clube A, outros são do clube B, ora eu sou deste, ora eu sou daquele, ora eu gosto do Lula, ora eu gosto do Bolsonaro, olha eu não gosto de nenhum. E quanto mais vamos para esse registro, nós vemos o quê? Vemos famílias a agredirem-se e a magoarem-se porque não têm esta capacidade de diálogo para perceber que quando nós fazemos avaliações, por exemplo, de características sociais e de interesses de futuros utópicos para que a vida funcione melhor entre nós, quando nós pensamos nos futuros, quase que na visão utópica da sociedade, e se todos nós fôssemos preencher muitas situações e perguntas, mas que têm que ser questionários aprofundados, que vai trazendo montes de situações, nós vamos perceber que lá na frente, lá no fundo, é muito mais aquilo que nos aproxima do que aquilo que nos separa. Nós queremos, de facto, viver muito mais juntos, só que temos maneiras diferentes para o processo para lá chegar. E se nós temos um horizonte comum, se temos um horizonte comum lá na frente, que nós queremos realmente uma sociedade melhor, um mundo mais justo, um mundo mais igual e que consiga garantir a igualdade de oportunidades às pessoas e que consiga ter menos discriminação entre as pessoas, então eu preciso perceber que se este objetivo é justo para todos, se eu não consigo trabalhar os processos e não consigo amadurecer as diferenças entre os processos, nós não vamos conseguir chegar a pontos de encontro e acordos para unirmos os esforços em função desse caminho. Então aí quebramos. E por isso é que os mundos hoje acabam por estar divididos quase que entre nós. E quando temos populações, como na América, como no Brasil, como alguns países da Europa, começam a ficar cada vez mais fragmentados, quase que 50 para um lado, 50 para o outro, parece que nós não conseguimos, de facto, dialogar em condições para perceber que é na moderação que nós encontramos os caminhos. Nunca nos radicalismos, até porque os radicalismos trazem sempre muito mais perda de saúde mental. A rigidez do pensamento, a rigidez das emoções, a rigidez do comportamento, está sempre associada à doença mental. A tristeza rígida são depressões, as preocupações rígidas são ansiedades, os medos específicos rígidos são fobias. E, portanto, tudo que não permite uma flexibilização, tudo que não permite um diálogo para amadurecermos, a ofensa rápida, tudo isto são características que geralmente vão dificultar o nosso funcionamento. E, portanto, para eu ter uma competência mais capaz e permanente ao longo da vida, esta capacidade de sermos honestos connosco, de conhecermos quem somos, de podermos assumir e dizermos aquilo que pensamos para conseguirmos funcionar uns com os outros, é fundamental para um bom equilíbrio da saúde mental. Outro fator importante é a nossa capacidade de escolher não estar sempre a lamentar. Quando nós ficamos bons, uma coisa que de certeza que já viram isso ou nos meus livros ou em alguns programas, nós ficamos bons naquilo que nos dedicamos. Portanto, se nós passamos a ter uma autocrítica muito grande, se somos o nosso advogado de acusação permanente ou o nosso advogado do diabo, se nós estamos sempre a dizer mal de nós próprios, se nós estamos sempre a lamentar que o mundo está contra nós e alimentamos essa narrativa, porque a vida é feita de prismas de interpretação, porque a vida não é o que nos acontece
mas a vida é o que é que nós fazemos com aquilo que acontece, então isto traz um poder para a mão. Porque se eu não cuido desse poder de saber o que fazer com o que está a acontecer, nós somos sempre muito mais vítimas da vida. E a vida, não interessa o quão forte nós somos, a vida vai nos dar socos e vai nos atropelar e a seguir faz marcha atrás e nós vamos constantemente estar em situações muito complicadas porque somos nós que estamos a passar por elas. E por isso, a vida não é o que está a acontecer, mas é o quanto eu consigo aguentar e reagir perante aquilo que está a acontecer. E ninguém muda comportamentos, ninguém muda a realidade que tem, nem ninguém muda o seu mundo, se mantém literalmente os mesmos comportamentos, os mesmos contextos, as mesmas pessoas e a mesma forma de funcionar. Portanto, se eu acabo por manter tudo como está, na expectativa de um resultado diferente, nós vamos, obviamente, rigidificar e ficar muito mais em sofrimento por causa disso. E o sofrimento acumulado vai desenvolvendo ansiedade e, por regra, quando nós estamos a falar de perturbações de ansiedade, isso é um aviso de que, se a pessoa não cuida, ela vai provavelmente entrar a seguir numa fase de depressão. E por isso é que convém, por isso é que a ansiedade traz consciência, porque é uma forma de nos ajudar. A ansiedade tem esse objetivo de dar um contributo para nos ajudar. Por isso, nós reduzirmos esta autocrítica, queixa permanente, esta visão quase que de que o mundo está contra mim, de que eu sou vítima das coisas, temporariamente pode ser confortável, quase que a pena de nós próprios, mas não tem utilidade nenhuma para conseguirmos melhorar a realidade da nossa vida. Então, muitas vezes o desespero alimenta a depressão, enquanto que, por exemplo, a raiva focada, não. Enquanto que o desespero não funciona para nós mantermos esperança, a esperança e a raiva focada ajudam-nos muitas vezes à ação. E eu dou sempre o exemplo do Hulk. O Hulk escolhe transformar a raiva dirigida àquilo que ele sabe que é mau. E, portanto, se nós conseguimos pegar nas emoções das frustrações e do desespero, mas transformarmos isso em raiva, de uma forma focada e ancorada para a ação, estruturada e refletida, isto permite fazer um plano focado no processo para sair da situação. E por isso que a esperança geralmente está alinhada com a visão utópica da saída do fundo do túnel. E é importantíssimo ter esperança. A esperança é um fator protetor enorme. O sonho comanda a vida. É pelo sonho que nós vamos, já diziam os poetas. E, portanto, nós temos que ser capazes de, mantendo a esperança, mudar comportamentos para conseguirmos resultados diferentes e rejeitarmos o lugar de vítima e passarmos a ser quase como os heróis e as heroínas das nossas histórias. Este é o outro ponto importante. Outro fator é a capacidade de nós vivermos o momento. Portanto, conseguirmos ser consistentes a viver o momento. O foco no momento presente. A vida acontece no aqui e no agora. O que existe, na realidade, é o que nós temos agora. Portanto, se eu estou preocupado com o passado, que já foi, e estou preocupado com o futuro, que ainda não aconteceu, o presente está-me a passar ao lado. E é por isso que muitas vezes nós acabamos por perder a realidade e muitas vezes até oportunidades que estão à nossa frente, porque estamos com a nossa mente ligadas ou ao futuro ou ao passado, ou completamente distraídos dessa realidade, porque estamos quase que obcecados com algo que nos rouba a atenção de forma permanente. E por isso, se eu não estou atento aos meus surroundings, àquilo que sensorialmente estou a ser estimulado, eu acabo por ter muito mais dificuldades de ver as oportunidades e de me ligar ao aqui e ao agora. Por isso é que o mindfulness, que são as estratégias de estarmos ligados ao presente momento, à realidade possível e a única que existe, então eu consigo estar, através da visão, da audição, do olfato, do paladar e do tato, a conseguir me ligar sensorialmente ao mundo real. E isto treina-se também, porque nós não conseguimos estar constantemente, não conseguimos estar a meditar ou a fazer exercícios de mindfulness, quase que os momentos carpe diem, para que consigamos viver de forma mais tranquila, independentemente dos problemas que podemos ter. Porque a vida,
A vida é o intervalo entre as responsabilidades e os deveres. A vida é para ser vivida nesses intervalos. Porque se eu estou à espera do momento perfeito, ele nunca vai chegar. E se eu estou à espera que o dia acabe para ter um bom momento, então eu estou à espera que chegue o fim de semana para ter um bom momento. Eu estou à espera do fim do trabalho para poder fazer o que eu quero fazer. Quando chegar à reforma é que vai ser. E de repente, eu estou sempre à espera que alguma coisa termine para viver a vida e para ser feliz. Ou para estar feliz, melhor dizendo, porque a felicidade é um estado e não uma forma permanente de estarmos lá. E portanto, se eu estou sempre à espera que as coisas terminem, ou quando vai chegar o momento certo, nós nunca vamos viver. É como aquelas pessoas que têm a garrafa que nunca abriram, a roupa que nunca vestiram, o sofá que nunca destaparam e está tapado porque foi comprado há 20 anos e que nunca tiraram a coberta ou o plástico para não estragar. E a pergunta é, para quê? E portanto, isto é o mais importante. Temos aqui a Ellen a partilhar connosco. Estamos numa geração onde os homens não foram educados neste momento de escuridão. Aí é difícil fazer a nossa parte. A individual de cada um se perdeu ao longo do tempo. É verdade, sim senhor, e nós temos que conseguir perceber que a crítica inibe e frustra. E se eu vejo que há pessoas que tenham limitações, eu preciso ajudar essas pessoas a crescer dessas limitações do que a culpá-las ou a julgá-las porque elas são limitadas. E, portanto, nós temos que descobrir formas de desenvolver as competências quando as pessoas são limitadas, por questões de desenvolvimento, por questões morais, por questões de educação, não interessa quais. O que importa é que se eu critico que o outro não é capaz porque é limitado, eu vou manter a limitação porque ele fica frustrado. E o outro a ficar frustrado e eu a ficar frustrado, entramos em conflitos. E os conflitos constantes não há cedência. E quem não cede não comunica. E se não há comunicação, há chatices. Chatices, conflitos, quebras. Criação de grupos, afastamentos e, no limite, guerras civis ou guerras militares, não é? E, portanto, a comunicação é a âncora, porque quando as pessoas se entendem, de facto, somos muito mais maduros e mais capazes. Por último, o fator consistência, que é a nossa 8ª característica. Portanto, para terminarmos agora. A consistência é o fator fundamental, é uma competência fundamental para a vida. E o que é ser consistente? É, como eu disse no princípio, se a consistência implica eu fazer bem o meu trabalho, assumindo a responsabilidade de fazer bem esse trabalho, independentemente de gostar ou não desse trabalho, porque isto é importante. Hoje em dia nós temos uma confusão gigante de que parece que tudo que eu tenho que fazer tem um sentido, tenho que ter um propósito, tenho que encontrar o que me faz feliz constantemente e andamos quase que em momentos zen. E quando eu não tiver esse meu momento de felicidade plena, nós nunca estamos bem. E, portanto, a questão é que nós, antes de encontrarmos muitas vezes o que gostamos de fazer, nós temos que fazer, se calhar, o que nós não gostamos para conseguirmos criar um aspecto ainda mais importante do que gostar das coisas. O aspecto mais importante do que gostar das coisas, quando nós ainda não conseguimos construir nada, é, acima de tudo, a autonomia e a independência. A autonomia e a independência são os pilares essenciais da vida de cada um. Quanto mais independente e autónomo eu consigo ser, portanto, quanto mais me passam essa responsabilidade para a mão, mais eu consigo ter o poder de gerir a minha vida. E é por isso que, por exemplo, quando na adolescência queremos sair e os pais não deixam, os pais não deixam porque, ao gostar de nós, não quer que haja consequências por irresponsabilidade. E por isso eles deixam a liberdade com muito medo de que a pessoa seja irresponsável. E portanto, se no momento em que eu tenho a liberdade eu sou irresponsável, eles trancam-me novamente, eles prendem-me novamente porque não querem que eu volte a mostrar aquela irresponsabilidade. Por isso, o nosso papel essencial na vida e no nosso desenvolvimento, os grandes pilares de base, não é encontrar o propósito, não é encontrar o que nos deixa felizes e só vou fazer aquilo que faz sentido para a minha vida.
Porque isso é muito mais infantil e imaturo do que nós querermos ir atrás da nossa autonomia e independência, começando a trabalhar para criar essa autonomia e não ficar na dependência de terceiros, porque se nós ficarmos dependentes de nós próprios, vamos fazer melhores escolhas, porque não ficamos à mercê das escolhas de terceiros por causa da chantagem ou da dependência que existe. Portanto, quando consigo criar essa autonomia e independência, eu vou conseguir depois fazer melhores escolhas para que, com o tempo, descobrindo-me com a experiência de vida, com as interações com o mundo, com o avanço das competências, do conhecimento, da aprendizagem, eu então começo a perceber outras placas nessa autoestrada que é a vida, em que me dizem quais são os caminhos que eu devo seguir. E de repente eu começo a encontrar as placas certas e aí sim começo a encontrar uma atividade que se calhar gosto mais e mudo, e depois a partir daquela já consigo ver outra placa e já consigo mudar para outra, e de repente chega uma altura e digo, olha, faz sentido a minha vida, finalmente encontrei o propósito do que eu queria. Mas é este processo muito mais complexo, articulado, sustentado na experiência e naquilo que nós vamos vivendo, mas com esta lógica fundamental de que precisamos de autonomia e independência para isso. Porque se eu quero autonomia, se eu quero fazer o que quero e aquilo que me apetece, e fazer as minhas escolhas, e fazer o que bem quero, mas fico à mercê da dependência de terceiros, isto vai desenvolver raiva, por exemplo, e raiva leva a conflitos. Se alguém tem um poder sobre mim, pode usar esse poder para me bloquear a vida porque não me dá aquilo que eu quero, e de repente temos conflitos, manifestações, e isto é o que acontece também quando nós percebemos que educar filhos é os pais, por exemplo, tornarem-se mais desnecessários por necessidade e os filhos conseguirem criar a sua autonomia e independência para que, ao quererem estar com os pais, é por virtude e não por necessidade. E quando nós conseguimos este desequilíbrio, nós temos uma sociedade sempre mais justa, porque se nós não precisamos constantemente, se nós não conseguimos ser inteiros dessa forma, nós vamos ter muito mais conflitos e emoções frágeis, como raiva, ódio, ressentimento, tristeza, desamparo, ansiedade, porque nós estamos a querer algo que não depende do nosso controle. E quando a vida depende muito mais daquilo que nós controlamos, numa zona de poder ou de influência, com contextos ou com relações que nos ajudam a encontrar o nosso caminho, nós conseguimos de facto encontrar o caminho que encaixa melhor connosco, qualquer que ele seja. Portanto, são estes os pontos. Desde o início, como vos disse, as 8 competências importantes que são falar em público, gerir o tempo, desenvolver a empatia, a conversa interna positiva, portanto, a nossa narrativa interna positiva, sermos honestos connosco, não termos uma visão de vítima, sermos o herói da nossa história ou a heroína da nossa história, focarem-se no momento presente com mindfulness e serem consistentes. Por isso, foi um gosto estar convosco. Viva! Um abraço. O Márcio também. Aqui a Helena a dizer, porém, com 52 anos tenho muito a ensinar. Todos nós temos sempre a aprender e a ensinar. Aqui a Helen também, graças a Deus, fiz as escolhas na minha vida. Com certeza os aconteceu entre família. Portanto, espero que tenha dado aqui um contributo interessante. Espero que tenha sido útil. Se acharem que esta live será útil para alguém das vossas relações familiares ou de amigos, partilhem esta live. Ela vai ficar aqui disponível no Instagram e por isso agradeço a partilha. E vai ficar também disponível no meu canal do YouTube, o que desde já convido os que ainda não viram e não subscreveram o meu canal, basta procurarem exatamente o mesmo nome, Derivandro PhD, no YouTube, e vão encontrar lá, e agradeço a vossa subscrição, porque passamos recentemente os 700 subscritores e queríamos continuar a crescer, e só com a vossa ajuda para levarmos ciência, metáforas e exemplos às pessoas.
Portanto, um abraço estoico e até para a semana.